Daqui a pouco, aqui em Conjuntura, a gente vai conversar com o deputado federal Givaldo Carimbão, do Avante, aqui de Alagoas. A partir de agora, nós conversamos com a deputada estadual Jó Pereira, do MDB, ela que foi a deputada estadual mais votada na eleição deste ano em Alagoas, com 53 mil votos, 53.700 e poucos votos, exatamente isso. Deputada, muito bem-vinda aqui à nossa Conjuntura. De antemão, parabéns pela sua expressiva vitória. E eu queria conversar inicialmente a respeito de uma proposta de sua iniciativa, que é com relação ao FECOEP. É um projeto para financiamento do Plano Estadual de Combate à Pobreza em Alagoas. O que consiste isso, deputado? Bom dia Flávio, todos os telespectadores, todas as pessoas que nos assistem. Isso vem desde meados de julho que nós trabalhamos fortemente com relação à construção de um plano estadual de combate à pobreza. Eu faço parte do FECOEP, do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e ao longo desses 3 anos a gente vem sentindo falta, ausência de um planejamento específico que possa potencializar o uso dos recursos públicos destinados ao combate à pobreza no Estado. Então, e desde 2004, quando foi criado o fundo, existe uma previsão legal da existência de um plano estadual de combate à pobreza. E esse plano, até agora, não foi construído, não foi pensado e não foi colocado em prática. Então, nós fizemos uma audiência pública que teve como, eu diria que teve como gancho uma ação de combate à fome no estado de Alagoas, que vem aumentando. A situação de pobreza e de extrema pobreza vem crescendo no estado de Alagoas, como também no Brasil como um todo, mas especialmente aqui no estado. E dentro dessa ação, uma das ações necessárias seria a construção de um plano estadual de combate à pobreza para otimizar e potencializar o uso dos recursos direcionados a este fundo. E com relação ao FECOEP, desde que ele foi instituído, me parece que no governo de Ronaldo Lessa, quando dirigiu o Estado, sempre houve algumas críticas. Primeiro, com relação a certos produtos que fazem parte, que são atingidos pela taxação do FECOEP, que não seriam produtos supérfluos, como se propôs o governo naquela época. E outra coisa também, existe muito questionamento quanto à aplicação do recurso do FECOEP. O que é que a senhora teria a nos dizer com relação a essas duas situações? É exatamente com relação a isso que o plano vem subsidiar os conselheiros para a utilização mais eficiente dos recursos, né? A gente tem a sociedade que contribui, o cidadão, né? A cidadã que contribui com o Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza, inclusive na própria conta de energia elétrica, né? A gente observa o percentual destinado a este fundo e como dizer que energia elétrica é um produto supérfluo, né? No mundo de hoje. Mas aí a gente tem essa insatisfação do contribuinte em estar direcionando recursos ao fundo e em outra parcela nós temos um vácuo com relação à aplicação desses recursos. Eles não são, eu poderia dizer, a população, as pessoas não conseguem sentir a diferença de utilização na sociedade no combate à pobreza. E aí a gente tem alguns questionamentos. A pobreza ela pode ser identificada territorialmente no nosso estado, também através de grupos, como é o caso dos quilombolas, da população indígena, aqui em Maceió, nas grotas, na favela Sururu de Capota. Então, nós precisamos, com este plano, intensificar as ações nesses locais de extrema pobreza, para que as pessoas consigam sentir a utilização eficiente do recurso, porque só assim o cidadão contribuinte vai ficar menos insatisfeito com o pagamento desses tributos, né? Que outras ações a senhora poderia registrar como relevantes nesse seu primeiro mandato, que está sendo concluído agora em fevereiro? Eu poderia citar como extremamente relevante que eu consegui atuar ao longo desses 3 anos e 8 meses, 9, né? A gente tem aí um vácuo, né, que o Legislativo só assume em fevereiro, mas é o fortalecimento da agricultura familiar como vetor de desenvolvimento do Estado de Alagoas através da defesa do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, que vem em suplemento ao programa do governo federal, que foi
praticamente descontinuado, teve seu orçamento reduzido de 25 milhões para 2 milhões. Então, e é um programa extremamente importante, Flávio. Você veja que 80% dos municípios alagoanos têm como base econômica a agricultura familiar, o pequeno produtor de leite, de mandioca, de fruta. Então, defender a agricultura familiar foi muito importante com a conquista do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos. Pela primeira vez, o Estado de Alagoas sinaliza no sentido de cumprir a legislação federal para a compra na agricultura familiar da merenda escolar. É uma obrigação legal que os municípios já vêm executando. Ela remonta de 8 anos atrás, mas que o Estado de Alagoas nunca cumpriu. Nunca comprou da agricultura familiar. Então, eu considero isso uma atuação relevante, além da defesa do Plano Estadual de Educação, que para mim é importantíssimo. Nós colocamos e aí discutimos o plano em várias audiências públicas e construímos um plano com um mecanismo efetivo de acompanhamento e monitoramento através de audiências públicas para que a Secretaria de Estado, ao longo dos 10 anos de vigência do plano, possa apresentar quais foram os resultados obtidos com o investimento na educação, onde nós precisamos nortear, onde nós precisamos mudar o curso ou as diretrizes do plano, e isso é muito importante. É uma reavaliação, é um diagnóstico que é apresentado semestralmente, e isso pode nos levar, e o que a gente vê muito é que existem muitos planos construídos, mas eles não são utilizados como instrumento de gestão. E o acompanhamento do Plano Estadual de Educação força para que a Secretaria de Estado visualize este plano como um instrumento de gestão para os próximos 10 anos. Bom, falando agora da eleição em si, essa foi a primeira eleição aqui no Brasil onde houve financiamento público de campanha. A senhora concorda com esse tipo de financiamento? O financiamento público, mais uma vez, vem à tona, as discussões têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens, né? O financiamento público ele precisa ser um pouco mais acompanhado. Se é público, ele precisa ser mais acompanhado, fiscalizado, tanto pelos órgãos de controle, como o Ministério Público Eleitoral, seja estadual ou federal, pela própria Justiça Eleitoral. Os partidos precisam distribuir de uma maneira mais equânime entre os seus candidatos, para que haja uma igualdade de condição, porque financiar publicamente, com recursos públicos as eleições e não haver disputa em pé de igualdade de todos aqueles que concorrem ao pleito, ele se torna um recurso público utilizado para benefício próprio. Então, nesse sentido, é importante que o financiamento, sendo público, ele proporcione igualdade de disputa entre aqueles que querem concorrer a todos os cargos, principalmente no que tange a participação da mulher na política. A gente viu muitas coisas que ainda não foram cumpridas durante esse período eleitoral. Os indicadores, os índices de investimento nas candidaturas de mulheres, eles precisam ser melhor observados. A propósito, a Assembleia elegeu, foram 5 ou 6 mulheres? 5 mulheres. Agora, vamos ser uma bancada, efetivamente uma bancada feminina. E essa foi, Flávio, para mim a maior, poderia dizer, a maior transformação da Assembleia Legislativa é justamente a participação da mulher. Inclusive, ficamos acima da média nacional, que hoje, a partir de fevereiro, o parlamento será entre parlamento estadual e federal, 15% de mulheres. Aqui em Alagoas nós somos 18% já, a partir de fevereiro, do parlamento alagoano. E são mulheres de atitudes e de condição diversas, né? Algumas com atuação forte com relação à juventude, temos aí a Cibele Moura, né, que vem com o entusiasmo da juventude, temos a Fátima Canuto, que é uma advogada também, atuante nas causas sociais, a Ângela Garrote, que vem lá do sertão, né? Uma mulher que mostrou a força da mulher sertaneja. Eu, que sou deputada, já sou deputada estadual, advogada, luto pelo fortalecimento dos municípios através de políticas públicas de estados consistentes. E tem a Flávia Cavalcante, que vem aí sendo reconduzida, agora, né, mais experiente, já vem de um outro mandato. E vamos esperar que essas mulheres juntas possam fortalecer a pauta feminina na Assembleia Legislativa. Tomara.
Para encerrar, qual a sua expectativa com relação ao futuro governo do presidente Jair Bolsonaro? Flávio, a gente torce para que tudo dê certo. Como brasileira, né, como cidadã brasileira, eu torço para que seja um sucesso. Essa é a minha expectativa. Eu acho que chegou a hora do Brasil também se unir. O período eleitoral passou, precisamos desmontar todos os palanques, destensionar os relacionamentos e precisamos lutar por um Brasil sempre melhor. Essa é a minha expectativa. Eu espero que a cada processo eleitoral, a cada festa da democracia, o cidadão e a cidadã brasileira, nós possamos amadurecer enquanto período de gestão, enquanto período de eficiência de trabalho daqueles que foram escolhidos no período eleitoral. Esse é o meu desejo, que tudo dê certo e que nós brasileiros possamos cada dia mais amadurecer a nossa democracia. Ok, muito obrigado à deputada estadual Jó Pereira, do MDB, que foi, repito, a deputada mais votada esse ano aqui em Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente está aqui de volta conversando com o deputado federal Givaldo Carimbão, do Avante de Alagoas. Até já.